Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glorificamos, magnificamos o nome que é sobre todo nome, o nome de Cristo Jesus, o Rei da Glória, o nosso companheiro bom de todas as horas e de todas as circunstâncias. Ele que nos acompanha passo a passo na nossa trajetória, nunca desampara aqueles que nele depositam a sua confiança. Nunca serão decepcionados aqueles que entregam o seu destino na mão de Cristo. Ele tem a capacidade de escrever a nossa história. E quando permitimos que Ele escreva a nossa história, no final é sucesso. No final somos mais do que vencedores, porque esta é a promessa de Deus na nossa vida. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando dirigimos os nossos passos na presença do Senhor Jesus, Ele aplana o nosso caminho. E como diz a palavra, chegaremos ao porto seguro, ao destino certo, porque assim é a vontade de Deus para nós. Quero mais uma vez aproveitar a oportunidade para trazer o ensino bíblico da palavra de Deus, o que na verdade eu amo fazer: transmitir a gloriosa palavra de Deus, porque além de edificar os nossos ouvintes, a palavra de Deus, ela me edifica também. Gosto muito de ouvir os pregadores da mensagem bíblica. No entanto, como Deus abre a porta nesta noite para nós mais uma vez transmitir a palavra do Senhor, eu quero convidar os irmãos e as irmãs para nós lermos 3 versículos da palavra de Deus. O primeiro em Gênesis capítulo 5 e o versículo de número 24. Depois nós vamos ler Hebreus capítulo 11, versículo 5. E depois nós vamos ler Judas capítulo 1, versículo 14. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz assim para nós: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o translandara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Judas capítulo único, versículo 14.
e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Que Deus em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo, possa aplicar em nossos corações aquilo que há de vir como pão quente do céu nesta noite, para alimentar a nossa alma. Por que nós temos lido estes 3 versículos da palavra de Deus nesta noite? Porque a Bíblia fala muito pouco a respeito de Enoque. Fazendo uma pesquisa, eu encontrei estes 3 versículos, ou estas 3 partes escriturísticas da palavra do nosso Deus. O assunto não poderia ser outro senão o arrebatamento dos redimidos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dos principais assuntos destes últimos dias, porque é a grande esperança da igreja, é a volta do Senhor Jesus para nos levar para si mesmo, tirar do planeta Terra. É tanto que a palavra arrebatamento quer dizer rápido, tirar de maneira abrupta do planeta Terra a sua igreja, que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue. Enoque é um exemplo para nós, aqueles que haverão de participar do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, deve viver como Enoque viveu. E este assunto me chamou a atenção, porque é uma advertência para nós. Muita coisa tem acontecido e ainda haverá de acontecer muito mais, para que haja a distração da igreja, do povo de Deus, tirar a atenção do povo de Deus para este evento tão importante, porque não adianta passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, N anos na igreja e o Senhor Jesus voltar e não participarmos do arrebatamento dos salvos, dos que foram comprados com o Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. De forma que nós sempre trazemos algum ensinamento para a igreja do Senhor Jesus, despertando o povo de Deus a respeito da nossa saída aqui da terra. Enoque, ele viveu um pouco depois de Adão, mas ele não quis seguir o mesmo exemplo de desobediência de Adão, mas ele buscou viver uma vida que até hoje, no dia de hoje, serve de espelhos para todos aqueles que vivem pela fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele também viveu numa época que antecedeu o grande dilúvio. É tanto que nós lemos Gênesis capítulo 5, e no capítulo 6 já fala sobre a depravação do gênero humano, onde os homens já não mais viviam para Deus,
mas estavam em absoluta e plena desobediência ao Criador dos céus e da terra. Mas como luz que era aquele nosso irmão na fé, ou herói da fé, como Hebreus chama a lista de homens de Deus, ele fez a diferença no meio daquela sociedade. Por isso que ficou registrada a sua história como alguém que foi arrebatado antes do dilúvio. Isso é uma tipologia daqueles que hão de participar do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a igreja, eu creio que ela vai sair do planeta Terra antes da grande tribulação. De forma que assim como Deus arrebatou Enoque para que não participasse do dilúvio, que foi a destruição do primeiro mundo, não vai ser diferente com a igreja. Cristo vai arrebatar a sua igreja, nos tirar desta terra, porque coisas terríveis e avasaladoras irão suceder durante o período da grande tribulação. Mas uma coisa que muito me chama a atenção sobre este homem de Deus é o seu nome. E o que significa o nome Enoque? Dedicado a Deus. Alguém que não se deixava se distrair com as coisas do mundo de sua época. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Nós estamos nos dedicando a Deus. Por isso que eu defendo que aqueles que pregam a palavra de Deus se esforcem o máximo que puderem para cumprir o seu ministério de transmitir com dedicação a palavra do Senhor. Não é diferente daquelas pessoas que têm o ministério do louvor para a sua vida. Da mesma forma, deve se dedicar 100% nos ensaios, para que na apresentação do perfeito louvor, o seu louvor não fique retido debaixo simplesmente do telhado de uma igreja, mas a expressão de totalidade do seu ser, cantando com a sua alma e com o seu espírito, possa realmente romper o infinito e chegar diante da presença do nosso Deus. Aleluia! Homem que se dedicava a Deus. O profeta nos deixa um conselho para nós que estamos vivendo estes dias, amando e esperando o retorno bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme foi lido aqui nesta noite, Ele nos prometeu: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quem era Enoque? Judas capítulo 1, versículo 14 diz que ele era profeta. E eu fico imaginando que como profeta, não somente Noé, mas ele também anunciava a palavra de Deus naquela época, mostrando aos moradores da terra que precisavam se arrepender dos seus pecados, que precisavam serem transformados para servirem verdadeiramente a Deus. Assim como nós somos profetas de Deus e precisamos, como porta-voz divinos, nestes últimos dias mostrar aos moradores da terra
que o Senhor Jesus está às portas, está voltando para levar a sua igreja remida. Como profeta de Deus, nós precisamos anunciar o evangelho da libertação, porque enquanto poucos atendem a chamada do Rei, do Senhor Jesus, milhares de pessoas estão neste mundo sem dar a devida atenção à palavra do nosso Deus. Além do mais, diz a Bíblia que ele, Hebreus 11:5, que antes da sua translandação, ele adquiriu testemunho de que agradava a Deus. Isso significa dizer que tudo que ele fazia, que tudo que ele praticava, que tudo que ele falava, as suas atitudes, os seus atos, as suas obras, era para agradar a Deus. Eu acredito, amados irmãos, queridas irmãs, que aqueles que vão participar do arrebatamento da igreja são todos aqueles que se esforçam para agradar o coração do nosso Papai Celestial. Verdade é que não é fácil, nos dias em que nós estamos vivendo, você renunciar tudo aquilo que a sociedade oferece. Não é nada fácil, porque a Bíblia diz, a Bíblia relata, a Bíblia declara, a Bíblia afirma que o caminho é muito apertado, a porta é estreita demais. Por isso que o nosso grande esforço em renunciar às coisas que o mundo oferece é para agradarmos a Deus, porque aqueles que procuram de todas as maneiras agradar ao seu Criador, esses eu tenho certeza que vai participar do arrebatamento da igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24 diz que ele andou com Deus. E o que significa andar com Deus? É ser luz do mundo e sal da terra. É andar na contramão desta sociedade que não conhece a Deus e que não serve a Deus. João, apóstolo do Senhor Jesus, escrevendo em 1 João capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que diz que o conhece, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Andar com Deus é andar nas pisadas do Senhor Jesus. Andar com Deus é ser diferente. Andar com Deus é imitar o exemplo e o testemunho do Senhor Jesus e dos heróis da fé. Glória a Deus. Imagine os irmãos, aquele homem, acredito que os seus vizinhos, os seus conhecidos, todos vivendo uma vida normal, e ele mostrando ser um servo de Deus, e ele mostrando ser um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que ele andava com Deus, porque ele tinha comunhão com Deus, porque ele adorava ao verdadeiro Deus que criou os céus e também a terra. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que nós lemos aqui, que ele era um homem de fé. Naquela mesma época, os seres humanos renunciavam à verdadeira fé para adorarem, para venerarem as falsas divindades, os ídolos, as imagens de escultura. Não é diferente de hoje. O politeísmo tem tomado conta do mundo, onde as pessoas deixam de adorarem ao Deus presente. Quando eu digo Deus presente, é porque nós dobramos o nosso joelho, clamamos a Ele, e Ele responde
sensitivamente às nossas orações, mas as pessoas dão as costas para esse Deus, renunciam o monoteísmo, que é a verdadeira crença em um Deus único e verdadeiro, para acreditar em Deus morto, que não vê, que não fala, que não escutam. Era um homem de fé. A Bíblia nos diz, nestes textos que nós lemos aqui nesta noite, que Enoque, como o profeta de Deus, ele já anunciava a volta de Cristo, a vinda de Cristo. Imagine os irmãos, já naquela época, antes do dilúvio, alguém já dizendo que o Senhor era vindo com milhares dos seus santos. E a Bíblia nos diz, me faz lembrar agora de Hebreus capítulo 10, versículo 37, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Se Enoque, no começo da história da humanidade, já falava a respeito da vinda do Senhor, e nós, como testemunhas do seu Evangelho, por que vamos calar a nossa voz? Não! Este é um dos temas que eu amo demais, é falar a respeito da volta de nosso Salvador. A Bíblia está cheia de referências bíblicas, escriturísticas, falando a respeito da volta do Senhor Jesus, o cumprimento dos sinais que Ele deu para a sua igreja, que está em Mateus capítulo 24, irmãos, estão se cumprindo a cada dia. E a palavra do Senhor diz ainda a respeito de Enoque, que ele foi translandado. E por que ele foi translandado? E ser translandado é ser arrebatado, para não ver a morte, para não provar a morte. Foi dito ainda no Jardim do Éden, que se o homem desobedecesse a Deus, as consequências seria a morte. E o próprio Adão, a sua família, outros tantos, já haviam provado as consequências do pecado e da desobediência com a morte física, a morte biológica, a morte clínica, como fala a ciência médica. E havia um pavor nos moradores da terra naquela época, no que diz respeito à morte. E eu fico conjecturando que Enoque deveria ter pavor à morte, e consequentemente era motivo das suas orações a Deus, para Deus lhe livrar da morte. E Deus atendeu a oração de Enoque, quando a Bíblia diz que ele foi arrebatado, ele foi translandado, ele saiu da terra e foi para a presença de Deus, para não provar a morte. E a Bíblia nos diz também, no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 52, porque no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso significa dizer que assim como aconteceu com Enoque, assim como aconteceu com Elias, nós também não vamos provar a morte, mas seremos transformados. Aleluia. A força gravitacional vai perder o seu efeito sobre o nosso corpo físico, porque nós vamos sair desta terra sendo atraído pela força e pela luz maior do nosso Salvador, que estará sobre as nuvens do céu, nos chamando, nos convidando, nos atraindo a si, para nos levar para morar na Nova Jerusalém. Glória a Deus, Jesus.
ele não provou a morte. E sendo ele arrebatado, diz a palavra de Deus, em Gênesis 5:24, assim como Hebreus 11:5, que ele não foi achado. Acredito eu que os seus familiares o procuraram por todos os lugares, os seus vizinhos, os seus conhecidos, ninguém achou, não foi achado, porque Deus para si o tomou. Aí eu fico meditando no dia do arrebatamento, pilotos de grandes aeronaves, grandes aviões comerciais, com centenas de passageiros, e aqueles pilotos convertidos verdadeiramente desaparecerão instantaneamente, vão procurar na cabine e não vão encontrar. Glória a Deus. Ônibus nas grandes metrópoles, dirigidos por crentes que nascerão de novo, desaparecerão, e aqueles automóveis desgovernados vai virar uma baderna nas grandes metrópoles. Grandes navios, os seus comandantes que honram a Deus, que andam na presença de Deus, que são homens de fé, que são profetas do Senhor, que agradam a Deus, vão desaparecer. Os comandantes e aqueles grandes navios de passageiros vão ficar à deriva dos grandes mares e oceanos, porque Enoque não foi achado, ninguém encontrou. Você, meu amigo, minha amiga, que ainda não assumiu um compromisso de fidelidade com Deus, o seu parente vai desaparecer desta terra. O seu pai vai desaparecer, a sua mãe vai desaparecer, porque foram fiéis ao Senhor. Glória a Jesus. Este é um assunto mais sério do que possamos imaginar, a volta eminente do Senhor Jesus. Ele disse na sua palavra, Apocalipse 22:12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Esta não é palavra de homem, esta não é promessa de homem, foi o Senhor Jesus quem nos prometeu. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero finalizar esta mensagem nesta noite dizendo que o exemplo de Enoque é uma tipologia da história da igreja do Senhor Jesus. Assim como aconteceu com Enoque, vai acontecer com cada um de nós. Por isso que nada desta terra, por isso que nada deste mundo deve nos prender. Eu gosto de ler a palavra de Deus e eu fico analisando a igreja primitiva, que foi uma igreja perseguida, que foi uma igreja humilhada, mas que mostrou exemplo de fidelidade a Deus, porque eles imaginavam, pensavam todo momento que o Senhor Jesus estava voltando naquele tempo. Hoje muita coisa dentro e fora da igreja está tirando a atenção do povo de Deus para este glorioso evento que é a volta do Senhor Jesus. Vamos ficar alertas, irmãos e irmãs queridos do Senhor Jesus, porque coisas maiores e melhores nos aguardam nas mansões celestiais, que não há como comparar com as coisas perecíveis deste mundo e desta terra. Nada pode comparar o que nos aguarda nas mansões celestiais. Várias coroas falam a palavra de Deus.
galardões, recompensas. O que Deus tem para a igreja de Cristo é coisa grande e maravilhosa. E quem vai desfrutar são aqueles que participarem do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Deus em Cristo Jesus nos desperte cada vez mais para agradarmos a Deus, para andarmos dignamente na presença do Senhor, porque Ele está voltando. Amém? Obrigado, companheiro.